falsidade. A mulher não chamou Jesus para ir para dentro de casa, mas de coração ela fez com que aquele homem, pelo hábito, pelo uso e costume bom, bonito, era bonito entre o povo judeu, receber uma pessoa e dar água para lavar os seus pés. Às vezes tinha os empregados que faziam isso para os convidados, tirava as sandálias, abotoava e os escravos lavavam os pés, davam refrigério, limpavam a poeira. Quando o dono queria mostrar mais hospitalidade, ser mais humilde, ele mesmo fazia isso. Isso eu já li nas histórias, tá, irmão? Por isso que o apóstolo Paulo diz que as mulheres, para ser, como se diz, para se constar, né, o nome dela como viúvas e receber aquela bênção das viúvas, ela teria que ter lavado os pés dos apóstolos. Teria que ter lavado. É uso e costume bíblico que naquela época os apóstolos velavam por aquilo. Porque se a pessoa não tivesse feito, é porque não tinha graça e humildade, e que não tivesse parente para ajudá-las. Mas as viúvas que tivessem parente, né, e fosse abaixo de 60 anos, ela não ser escrita. Assim está escrito na palavra do Senhor. Mas nós vemos aqui então que a mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com o cabelo, beijou, osculou. Outra coisa também é que as pessoas se osculavam. Os judeus, até hoje, muitos deles se osculam. Osculação, ou na mão, ou no rosto, né, ou na testa. Pode ver quando Davi, né, beijou lá os varões, né, se era um hábito entre eles, que eles conservaram durante muitos anos. Não é feio. Feio é outras coisas que estão dentro das igrejas que as pessoas não têm vergonha de fazer, não têm vergonha de deixar de fazer, continuam fazendo. Não precisamos citar tantas coisas que, se fôssemos citar, temos que relacionar um monte de coisas. Mas, amados e queridos irmãos, então Jesus lançou na face daquele homem a sua hipocrisia e falsidade, porque a mulher chegou de coração, e a lágrima e o choro dela foi porque ela estava comovida, querendo receber o perdão, a vida eterna, o amor, o carinho, ser aceita. O fariseu, achando que era santo, não se demonstrou tão quebrantado quanto aquela mulher, mas ela saiu com a salvação na sua mão, saiu com o perdão e o amor do Senhor Jesus nas suas mãos, e aquela mulher mudou dali em diante. Mas o fariseu continuou sendo fariseu da seita dele e com seu coração endurecido, porque ele era hipócrita. Vamos ver outra ação dos fariseus. Abra novamente em Lucas 18. Nós vamos ver outra passagem. É a oração do fariseu. Todos também conhecem. Versículo 11 que diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano era um cobrador de impostos que ia orar também. E jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Quer ver uma coisa? Se alguém chega para você e diz que você está pecando contra Deus, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que nós fazemos é querer nos defender, ou analisar o que eu estou fazendo. Mas geralmente essas pessoas erradas, quando são exaltadas, elas ficam furiosas, ficam desconcertadas, procurando se defender, citando outra escritura, procuram um texto para se defender.
A oração desse fariseu estava dentro do que ele vivia. Ele dava realmente o dízimo de tudo. A palavra dízimo de tudo, irmãos, tem gente que pensa que dízimo é só do dinheiro. Não, é da plantação. Eles davam o dízimo do heno, do cominho, do que plantavam, do que colhiam, levavam para o templo. Tudo era levado para lá. Galinha, pato, era ovelha, era boi, um monte de coisa. Tinha levitas, sacerdotes que cuidavam dos dízimos vivos nos campos. Tinha dízimos do vinho, dízimos do sal, dízimos da lenha, dízimos do azeite. Havia vários tipos de dízimos. Tá bem, irmãos? E tinha o dízimo também de ouro e prata. Na época que não tinha moeda cunhada, era pesado, dava em peso, né? Este homem vivia uma vida aparentemente santa, mas ele era hipócrita, falso. Como o outro que eu falei para os irmãos que gostavam de ficar nas esquinas, não é, pálidos, com cara triste, não é, jejuar, ficavam pálidos, roupas compridas, mostrando para todo mundo, que vergonha aos olhos de Deus. Olha só aquele hipócrita lá na esquina, na minha terra, mostrando que é santo, mas olha o coração dele, uma sepultura imunda, cheia de ossos podres, cheia de coisa errada. Uma vez eu estava na passarela em Caxias, o Espírito Santo me levantou e falei para todo mundo no meio da rua: vós sois como sepulcros caiados. E parou um monte de gente na passarela. Quantos de vocês exteriormente parecem justos aos homens, estão bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de problemas, estão cheios de pecados? A alma de vocês está contaminada. Vocês passam o dia todo, a semana toda, o mês todo, indo para bailes, para festa, para churrascos, para bebidas, mas no final de semana, quando vocês terminam, vocês olham para o espelho e veem que falta algo dentro de vocês, é o interior de vocês que está vazio. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, que eles eram como sepulcros caiados, que por fora pareciam bons, mas por dentro estavam cheios de maldade. Malaquias ainda fala que muitos ali iam para o altar do Senhor, derramando lágrima, oh Deus, se comoviam, mas estavam cheios de maldade, desprezavam suas mulheres, abandonavam suas esposas, e estavam com outras. E o Senhor disse: eu vi isso porque tu foste desleal com a mulher, aleluia, da tua mocidade, aleluia. Porém, encheis o meu altar de lágrimas, mas eu não tenho olhado para isto. E Jesus continuou a mensagem para aqui, dizendo para os fariseus: fariseu hipócrita, falso. Exteriormente você parece ser santo, mas eu te conheço, fariseu. Eu sei do teu coração. A Bíblia diz que ninguém precisava testificar para Jesus do homem, porque ele conhecia o coração do homem. Jesus veio para ensinar que o homem tem que ser verdadeiro, a mulher de Deus tem que ser verdadeira. Se eu sou santo aqui na igreja, eu tenho que ser santo dentro da minha casa. Se eu sou santo na minha casa, eu tenho que ser santo no meu trabalho, eu tenho que ser santo na rua, eu tenho que ser puro nas minhas palavras. Os fariseus, irmãos, eles não usavam de misericórdia com as pessoas. Eles tinham seus interesses. Eles eram zelosos como esse. Ó Pai, graças te dou porque jejuo 2 vezes na semana. Eu dízimo de tudo. Não sou como os demais homens roubadores e pecadores e adúlteros. Esse aqui não adulterava não, e ele realmente, mas ele tinha uma soberba, ele era hipócrita, ele era falso. Quando nós lemos lá que eles eram zelosos de muitos detalhes da lei, mas deixavam o mais importante, o amor, a misericórdia com as pessoas, ser misericordioso com as pessoas. Você sabe o que é ser misericordioso? É sentir a desgraça alheia, você sentir dó, piedade da pessoa que você vive com ela, da pessoa que você ama, do próximo que você encontra. Você não olhar para as pessoas pensando só em você, no seu egoísmo. Só eu estou doente? Não. Só eu sofro perseguição? Não. Só eu estou sem trabalhar? Não. Só eu fiquei com sede hoje? Não. Existem milhares e milhões de pessoas que estão padecendo. Aleluia. Por revelação divina eu trouxe o assunto hoje. 3 vezes Deus mandou a palavra e uma revelação e visão. Aleluia. Glória a Deus.
Ainda abram conosco, irmãos. Vamos para o livro de Atos, falando sobre a vida do apóstolo Paulo um pouco. Atos capítulo 26. Versículo 5, ele diz: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Só esse versículo. Claro, se vocês quiserem notar o versículo 6, observarem que Paulo fala da sua mudança. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Paulo estava preso porque ele não era mais fariseu, ele era um cristão, ele estava servindo ao Senhor Jesus Cristo de verdade. Paulo era zeloso como aqueles outros fariseus, e juntamente com outros entregaram Estevão para ser apedrejado. Foram os fariseus e os saduceus que se uniram com o restante dos grandes para entregar na mão de Herodes e dos romanos a Jesus Cristo. Eles perseguiam a Jesus a todo tempo porque Jesus combatia contra o seu farisaísmo, hipocrisia e falsidade. Eu detesto falsidade. Eu sofro com isso desde que eu entrei para o Evangelho. Tem 33 anos que eu sofro com o fariseu, com hipócritas. E muitas vezes fico calado. Mas hoje é noite de nós falarmos. Aleluia. Para que Satanás saiba que o Senhor Jesus sonda os corações de todos. E aqueles que não forem perfeitos com o Senhor vão acabar no inferno. Eu estava vendo aquela coreana que o Senhor mostrou para ela o inferno e disse: mostra, desenha e mostra para as pessoas que isso aqui é real. Determinadas pessoas estavam sofrendo porque não falavam de Jesus, não evangelizavam. Outras estavam sofrendo porque tinham pensamentos duvidosos. Pensamentos duvidosos, aleluia. E não concordava com isso, com aquilo. Só Deus os conhecia. Só Deus os conhecia. E hipócritas, fariseu, não aceitava isso, não aceitava aquilo, mas ele ficava caladinho no seu coração, aleluia. E o Senhor conhece o coração do homem. Se eu prego isso hoje, é para as pessoas que vão ouvir outros saberem que Deus ele sonda o coração e que ninguém esconde do Senhor, e nós não podemos ter uma falsa religião, uma falsa aparência de religioso ou servo de Deus. Eu tenho que ser verdadeiro de dentro para fora, aleluia. O Salmo diz que o cidadão celestial, ele fala verazmente segundo o seu coração, aleluia. Não daqui para fora. Aleluia. Amados irmãos, nunca aprendam com outras pessoas ser crente de fachada. Seja o que você é. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor. E opera segundo a eficácia do teu poder. E liberta aqueles que foram ensinados e instruídos por Satanás, que vivem, Senhor, duas vidas juntas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que os fariseus eram membros de uma seita religiosa no meio do judaísmo, como os saduceus também. E eles atacaram a Jesus. Eles eram terríveis. Os saduceus eram satanistas. Eles se preocupavam muito com Roma, com o Estado, com a política. E tinha obra satânica no meio deles, oculto no meio deles. Quando Jesus chamou-os de sepulcros caiados, mandou que eles limpassem por dentro e não somente o exterior, porque o Senhor Jesus sabia das suas obras ocultas
que as pessoas comuns não sabiam. Jesus, sendo filho de Deus, recebeu muita instrução. O Espírito Santo mostrava assim claramente o podre que estava dentro do coração daqueles homens. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falar sobre o fermento. Abra aí então no livro de Mateus 16. Então vocês sabem que Paulo fazia parte da seita chamada dos fariseus, né? Então vamos, irmãos, para o capítulo 16 de Mateus, versículo 12, que diz assim: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, que é um fermento. Como eu disse, nem toda a escritura que fala de fermento está se referindo a coisa ruim, mas aqui está, no sentido de inchar, de fazer crescer sem volume. É o trabalho do fermento. Vocês sabem que o fermento faz isso. Eu já fiz muito pão, mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu fabriquei pão em casa, porque onde nós morávamos não tinha padaria. Quando o fermento é introduzido na massa e é uma mistura homogênea, nós chamamos de sovar a massa, cilindrar a massa. Então a mistura, quando o pão fica descansando, ela cria um gás. Ela cria um gás, chama-se fermentar. E esse gás fica preso dentro do pão, criando bolhas, a fim do pão ser assado e ficar macio. Quando o fermento está ruim e não cria bolhas, então o pão fica o pão solado, né? Como chama-se a Bíblia, pão asmo, né? É o pão sem fermento. Então, irmão, no sentido aqui é que essa doutrina, essas doutrinas dos fariseus, inchava de ar. As pessoas se sentiam assim, é como usa uma expressão: fulano está cheio de gás. Fulano está cheio de gás. Gás está se achando muito santo, muito na presença de Deus, mas cheio de coisa errada no coração, cheio de coisa errada nas palavras, cheio de coisa errada nas atitudes. Vai para o inferno se não se converter. Mas Deus fala comigo, Deus pode falar com você, você pode fazer sinais, prodígios e maravilha. Se você não se converter, não tirar a podridão do coração, tu vai para lá. É lá que estavam muitos crentes. Olha, eu vi as cenas que a coreana pintou, crentes, um crente que não queria falar do evangelho. Tinha uma mulher que comia cobra, serpente do inferno, elas entram e saem, aquele monte assim. A coreana, acho que ela viu, o Senhor Jesus mostrou uma mulher sofrendo assim. Dizia porque ela não comia o pão do céu, não comia a palavra, não se alimentava da palavra, não colocava em prática. Porque você só come a palavra quando você põe em prática a palavra. Você lê uma coisa, mas quando você lê e põe em prática, você está se alimentando dela. E aquela mulher recusava, e ela era crente. Não brinque de ser evangelho. Não sejam, nem pensem em ser falsos. Mostrar para Deus ou para alguém que você está no caminho. Se você não está, não está. Se você é santo, você é santo. Se você está cheio de erro, vai fazer conserto. Vai consertar aquelas coisas que você ainda não consertou e está te acompanhando há muito tempo. Aleluia. Isso vai te levar para o inferno. Não se garanta no pecado. Porque tem gente que diz assim: todo mundo é pecador. Como é que pode Deus chamar um servo dele de pecador e ao mesmo tempo chamar de santo? Vocês já pensaram nisso? Vocês podem dizer, que eu já vi irmãos dizer que ainda dizerem: eu sou pecador. Eu não sou pecador. Eu fui pecador. Aleluia. Eu fui pecador. Deus me chama de santo, filho dele. Não pode da boca de Deus sair a palavra pecador santo, ou santo, pecador. Deus não vai te chamar uma hora de pecador, outra hora te chama de santo. Ou você é pecador ou você é santo. Ah, eu sou um pecador arrependido. Sim, eu sou um pecador arrependido. Eu fui pecador. Hoje estou arrependido, não sou mais pecador. Eu sou um santo servo do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, na verdade, a palavra do Senhor, quando ela diz que você é santo, porque a sua vida é santa. Quando o Senhor fala assim: digo aos santos que estão na terra. Ele não disse: digo aos meus filhos pecadores que estão na terra. A Bíblia nos chama. Deus nunca chamou servo dele de pecador.
Deus sempre chamou seus filhos, seus servos de servos, santos, amigos. Pode ler na Bíblia, pode ler, né? Aleluia. Porque nós sabemos que a palavra pecador é dirigida a uma pessoa que continua errando. Então, irmãos, se eu sou santo, eu sou verdadeiro. Eu não posso ser como o fariseu. Os fariseus eram pecadores, eram hipócritas, porque eles praticavam outros pecados. Eles observavam um monte de coisas. Então, o que Jesus disse mesmo sobre o cabelo? Foi o que Jesus disse? Quem lembra? Não. Ai de nós, quais? Mosquito, deixa passar. Quais um mosquito? E deixar de passar o quê? Um camelo. Esses fariseus se preocupavam com coisas deste tamaninho, mas aquelas coisas principais, o amor ao próximo, de usar de piedade com o seu semelhante, eles nem estavam aí. Esse povo é pecador mesmo, é um publicano, cobrador de impostos. Lá estavam os dois orando, realmente. Tinha um cobrador de impostos orando, ou seja, ele ia orar, talvez fazer uma oração mais extensa. Mas ao ouvir um homem santo, hipócrita, orar, ele bateu no peito e não quis nem falar muita coisa. Ele só disse: Senhor, você é propício de pecador. Aleluia. Reconheceu que era um pecador. Ele era um pecador. E lá do céu, ele desceu limpo dali. Porque se ele foi ali orar, ele queria um conserto. É interessante que a oração do cobrador de impostos foi uma oração de busca, de melhoria, de conserto. Ele foi no templo para pedir perdão. Ele foi no templo para se consertar. Ele não foi ali se mostrar que ele era um santarrão, não, aleluia. Ele foi para bater no peito e dizer: Senhor, eu tenho pecado sim, mas a partir de hoje eu quero mudar a minha vida. Não aguento mais ser o que eu sou. Ele estava tão arrasado que ele bateu no peito e não quis nem olhar para o céu, porque ali no pátio, no átrio que é chamado, na verdade as pessoas não entravam onde fazer o sacrifício, lá no Santo dos Santos, não. Porque o templo era pequeno, o tamanho disso aqui eu vou um pouquinho, mas lá. Mas a oração era feita no alpendre, lá no átrio. E as pessoas oravam olhando para cima. Olhando para cima, fazer oração. Ele não quis nem olhar para cima, mas bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele quis dizer: Senhor, tenha misericórdia desse pecador aqui. Tem misericórdia. E ele desceu justificado porque ele se humilhou, reconhecendo o quanto precisava de Deus. O outro não, cheio de pecados extras, apresentou para Deus aquelas partes do mosquito. Aqui, Senhor, eu coei o mosquito, Senhor. Por isso, Senhor, te dou graça, Senhor, porque eu coei o mosquito. E o Senhor lá do céu: hipócrita, mas tu deixaste passar um camelo. Já não usaste de amor com o cobrador de impostos que estava esperando. Viu o que ele falou? Nem como este publicano. Acusou o publicano, sem saber que o publicano estava com o coração quebrantado ali para fazer sua oração a Deus. Aleluia. Hipócrita é isso. Se sente melhor do que os outros, olha assim, para os outros, para os menores, olha para o pecador. Irmão, eu tenho aprendido a olhar para as pessoas de fora, para qualquer um, do jeito que as pessoas também me olham. Quando despreza, não quer saber da gente, aí é outra coisa diferente. Mas nós temos que amar, aprender a amar, ser verdadeiro, mais do que nós já estamos amando. E aquele que ainda não pôs em prática, tem que colocar em prática, aleluia. Porque o Senhor, irmão, ele penetra no interior de cada um, e ele vai dar um pago. Outra coisa, irmãos, o Senhor Deus, ele dá um tempo aos seus filhos, aqueles que estão buscando, ele dá um tempo. Ele traz a mensagem, ele traz a correção, para ver se a pessoa toma tendência. Porque se a pessoa não tomar tendência, irmão, está escrito lá no livro de Jó, capítulo 36. Se o justo não der ouvido, a espada será passada. Pode ler lá, Jó 36. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor manda guardar desse fermento. Essa palavra guardai-vos, né, do fermento, para vocês não usar isso, essas doutrinas, esses ensinamentos que só faz crescer exteriormente, dá uma aparência de santos, de pessoas de Deus, mas não são, no interior não são. O Senhor tem que cultivar a doutrina bíblica dentro do coração e colocar em prática por amor. E não ir para esses pregadores
que oferecem um tipo de doutrina que você se sente lá em cima, mas você está vazio dentro, praticando um monte de outras coisas que não prestam. E Deus sabe disso. E você sabe que pratica. O fariseu ele sabia que praticava, mas ele achava que por ele fazer outras coisas boas, aquilo estava superando, aquilo era como se, bom, eu dou o dízimo de tudo, eu não roubo ninguém, então isso aqui é como se fosse, como se diz, me dando uma garantia nos outros pecadinhos que eu cometo, sabe, que eu pratico, que estou sempre fazendo, né? É coisa de boa de família mesmo, eu estou sempre fazendo mesmo, não tem jeito não, mas eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu canto, eu prego a palavra para as pessoas, mas se mexer comigo, eu vou ficar com raiva, eu dou logo um cascudo, eu falo logo bem na lata da pessoa, eu falo bem na cara da pessoa aquela palavra. Esses são os tipos de crentes que tem por aí, são tudo fariseu, cego, fariseu que não se converte, não quer deixar, mas o Senhor Deus, enviando a Jesus ao falar para os fariseus, Jesus não queria levá-los ao buraco do inferno. Jesus queria que eles caíssem em si e se arrependessem dos seus pecados. Eles eram tão radicais naquilo que eles faziam, que eles tinham a mente deles cauterizada. Era difícil entrar no ensinamento. Aleluia. Abram conosco, irmãos. Ainda, nós estamos lendo Mateus 16. Eu quero mostrar para os irmãos outras passagens falando o mesmo assunto, né? Marcos 8, depois de Mateus,